Olá, seja bem-vindo de volta. E agora nós vamos conhecer o nosso primeiro tipo de subrotina, os procedimentos. Procedimentos são subrotinas que realizam a tarefa definida dentro deles e, ao final, não devolvem nenhuma informação para o algoritmo que o chamou. Vamos pensar novamente no exemplo do quartel. O general manda um soldado patrulhar o pátio por 1 hora. O soldado vai lá e patrulha o pátio durante essa 1 hora que o general mandou. Quando ele acaba, ele simplesmente para de patrulhar e vai fazer outra coisa, sem dizer nada ao general. Repare que em algumas situações esse comportamento é muito útil. Provavelmente existem dezenas ou até centenas de outros soldados patrulhando o quartel. Se todos eles forem informar o general que terminaram de patrulhar, boa parte do tempo do general acaba sendo gasta com isso. Os procedimentos funcionam da mesma forma. Eles executam a tarefa que nós definimos e simplesmente param de executar quando acaba a tarefa. A sintaxe do procedimento é procedimento, o nome do procedimento e uma lista de parâmetros separadas por vírgula dentro de um parênteses. Na sequência, nós temos um bloco var, que só é necessário se o procedimento declarar alguma variável, e temos um bloco de instrução, iniciando com a palavra início e finalizando com a palavra fim procedimento. Aqui nós temos um exemplo de um procedimento chamado soma. Esse procedimento simplesmente soma dois números inteiros e escreve o resultado na tela do usuário. Depois disso, ele termina sem informar nada ao algoritmo principal que o chamou. Observe agora que os procedimentos são declarados dentro do algoritmo principal, antes do bloco var do algoritmo principal. Vamos entender passo a passo, então, como esse algoritmo funciona utilizando esse procedimento. O algoritmo inicia naturalmente executando as instruções que vêm logo após a palavra reservada início. A primeira instrução dentro do bloco, neste caso, já era chamada um procedimento. Para chamar um procedimento, nós precisamos escrever o nome do procedimento e os parâmetros ou argumentos do procedimento entre parênteses. Se o procedimento não tiver parâmetros, nós colocamos apenas os parênteses vazios. A chamada ao procedimento desvia o fluxo de execução do algoritmo para o procedimento. Neste caso, a chamada está desviando o fluxo de execução do algoritmo principal para o procedimento soma. Repare que logo após o nome do procedimento, nós temos uma lista de parâmetros entre parênteses. Neste caso, os parâmetros são chamados x e y, e ambos são do tipo inteiro. Quando invocamos o procedimento soma, nós somos obrigados a passar dois números inteiros. O procedimento vai receber uma cópia desses valores que ele vai chamar de x e y. Esses nomes só existem e são válidos dentro do procedimento. Na sequência, o procedimento declara uma variável chamada resultado do tipo inteiro. Essas variáveis que nós declaramos dentro de subrotinas, como procedimentos, por exemplo, são chamadas de variáveis locais. Elas só existem e são visíveis dentro do procedimento. Isso quer dizer que o algoritmo principal ou outras subrotinas não podem acessar essas variáveis. E quando o procedimento acaba, essas variáveis também deixam de existir. O procedimento também possui um bloco de instruções. Nós podemos colocar qualquer instrução nesse bloco, exatamente como nós faríamos se estivéssemos usando o bloco do algoritmo principal. Repare que a primeira instrução do bloco de instruções do procedimento é atribuir a soma de x e y à variável resultado. Ou seja, os parâmetros, na verdade, são variáveis locais com a cópia do valor que foi passado na chamada do procedimento. Finalmente, nós escrevemos o valor da variável resultado na tela do usuário e finalizamos o procedimento. Quando o procedimento termina,
ele retorna na mesma linha do algoritmo principal em que ele foi chamado, e o algoritmo segue executando as próximas instruções. Neste caso, não existem mais instruções, então o algoritmo termina. Agora, vamos ver uma pequena variação do nosso algoritmo para conhecer uma outra possibilidade de uso dos procedimentos. No algoritmo principal, nós temos uma variável chamada resultado, do tipo inteiro. A primeira instrução do algoritmo chama o procedimento soma. Essa chamada é feita passando os valores 2 e 5 como parâmetros. Repare que o procedimento soma não declara nenhuma variável dessa vez, mas ele continua atribuindo a soma de x e y à variável resultado. Ou seja, ao invés de modificar a variável local, nós estamos modificando a variável resultado do algoritmo principal. Isso quer dizer que as subrirotinas podem usar as variáveis do algoritmo principal, e por essa razão, nós chamamos as variáveis do algoritmo principal de variáveis globais. Então, nós alteramos o valor de uma variável global e, quando o procedimento termina, a variável resultado foi preenchida com o valor da soma dos números 2 e 5. Então, ela pode ser escrita para o usuário dentro do algoritmo principal. Vamos fazer um exercício, então? O exercício é o seguinte: faça um algoritmo que informe se uma pessoa é maior ou menor de idade. A verificação da idade da pessoa deve ser feita por um procedimento. Então vamos vir aqui para o Visual G, vamos começar o nosso algoritmo. Então o meu primeiro passo vai ser definir uma variável chamada idade do tipo inteiro, para guardar a idade da pessoa. Aqui dentro das instruções do meu algoritmo, eu vou ler essa idade. Vou escrever uma mensagem para o usuário dizendo: informe a idade. E logo abaixo, eu vou ler essa variável. Então, leia idade. Depois disso aqui, eu vou limpar a tela usando a nossa função limpa tela aqui do Visual G. Agora que eu já tenho a idade lida, a próxima etapa é fazer a verificação se essa idade é maior ou menor que 18 anos. O enunciado do nosso exercício definiu que essa verificação devia ser feita por um procedimento. Então, eu vou ter que criar o procedimento. Então, eu vou vir aqui dentro do meu algoritmo, antes do bloco var, e vou começar a criar o meu procedimento. Procedimento, eu vou chamar o meu procedimento de verifica idade. E o argumento que eu vou precisar é a idade da pessoa. Esse argumento, que é a mesma coisa que o parâmetro, é a informação que o nosso algoritmo precisa para realizar alguma tarefa. Nesse caso, o nosso procedimento está dizendo se uma pessoa é maior ou menor de idade. Para eu saber se uma pessoa é maior ou menor de idade, a informação que eu preciso é a idade da pessoa. Então, eu vou colocar aqui no meu argumento, idade, inteiro. Repare que, apesar de no meu algoritmo principal eu já ter uma variável chamada idade do tipo inteiro, esse parâmetro que eu estou recebendo aqui no meu procedimento e chamando de idade vai ser uma variável local. Ou seja, eles não são a mesma variável. Eu já vou deixar pronto aqui o meu fim procedimento. Agora, eu poderia criar o meu bloco var, se eu fosse declarar alguma variável dentro do meu procedimento. Mas eu não vou declarar nenhuma variável. Então, o que eu vou fazer é criar o meu bloco início aqui. Início, e dentro dele eu vou colocar as instruções do meu procedimento. Eu vou fazer se idade maior ou igual a 18, então escreva, e vou mandar escrever que a pessoa é maior de idade. Então, maior de idade. Já vou fazer um senão também, para escrever se a pessoa for menor de idade. Então, se a pessoa não for maior de idade, ele vai escrever menor de idade. E vou fazer o meu fim se. Agora, qual idade que eu estou usando aí na comparação desse se?
a idade que eu recebi como parâmetro ou a idade que é a variável global do meu algoritmo? Porque a gente viu que dentro da subrrotina eu posso ver as variáveis globais. Porém, se coincidir de uma variável local ter o mesmo nome de uma variável global, quando eu fizer referência ao nome da variável, eu vou sempre estar acessando a variável local. Então, como eu tenho uma variável local chamada idade, quando eu uso o nome idade aqui dentro do meu procedimento, eu estou me referindo a essa variável local e não a variável global lá do algoritmo principal. Então eu vou organizar aqui melhor o meu algoritmo, vou separar o procedimento do algoritmo principal, dando alguns espaços. Só falta uma etapa para a gente agora. A gente já definiu o procedimento. Só está faltando fazer a chamada ao procedimento lá no nosso algoritmo principal. Então eu vou vir aqui e vou chamar o procedimento. Para chamar o procedimento, eu preciso dizer o nome do procedimento, verifica a idade e os parênteses. Se o meu procedimento tiver algum parâmetro, eu sou obrigado a passar esses parâmetros dentro do parêntese. Nesse caso, o nosso procedimento verifica a idade precisa de um parâmetro do tipo inteiro. Então eu sou obrigado a passar um número inteiro aqui. Repare que esse número inteiro pode ser um número que eu digito literal, por exemplo, 20, pode ser uma variável, ou pode ser até uma expressão, que vai ser calculada primeiro e depois vai passar o resultado da expressão para o procedimento. Eu vou passar a idade que eu li do usuário. E com isso, nosso algoritmo está pronto. Vamos executar? Ele vai pedir para digitar a idade, eu vou digitar a idade 15. Ele me retornou o texto menor de idade. Está correto. Agora eu vou executar mais uma vez, vou passar a idade 19. Ele me retornou maior de idade. Também está correto. Agora o nosso algoritmo, ele está simplesmente escrevendo na tela do usuário se ele é maior ou menor de idade. Nós já sabemos que quando o procedimento termina de executar, todas as variáveis e informações que ele tem locais deixam de existir. Então, se nós precisamos utilizar alguma informação que é produzida dentro do procedimento ao longo das outras etapas do nosso programa, nós precisamos fazer o procedimento alterar uma variável global. Para fazer isso, nós precisamos mudar pouca coisa nesse algoritmo que nós já temos. Eu vou tirar esses dois escrevas que eu tenho dentro do meu procedimento e vou declarar mais uma variável, que eu vou chamar de maior de idade. Essa variável vai ser do tipo lógico, ou seja, ela vai guardar um valor verdadeiro ou falso. Agora, o meu procedimento vai fazer o seguinte: quando a idade for maior ou igual a 18, ao invés de escrever na tela do usuário que a pessoa é maior de idade, ele vai mudar o valor da variável maior de idade para verdadeiro. Então, maior de idade recebe verdadeiro. E ao invés de escrever que a pessoa é menor de idade, quando a idade dela não for maior ou igual a 18, ele vai mudar o conteúdo da variável maior de idade para falso. O que acontece agora é que quando o meu procedimento verifica a idade e termina de executar, lá no meu algoritmo principal, dentro da variável maior de idade, eu tenho guardado se a pessoa é maior ou menor de idade. Então posso usar essa informação para diversas outras coisas dentro do algoritmo principal. Então agora eu vou escrever dentro do meu algoritmo principal se a pessoa é maior ou menor de idade, usando o valor da variável maior de idade, que foi atribuído dentro do nosso procedimento verifica idade. Então, se maior de idade, então escreva maior de idade. Se não, escreva menor de idade. Fim-se.
Está pronto o nosso algoritmo. Vamos executar? Ele vai pedir para digitar a idade da pessoa, eu vou digitar de novo 15. Ele informou o menor de idade. Vou executar mais uma vez. Agora eu vou passar a idade 20. Ele retornou o maior de idade. Então, as duas versões do meu algoritmo fizeram a mesma coisa, que é exibir na tela do usuário se a idade que ele digitou é maior ou é menor de idade. A diferença é que no primeiro caso, o meu procedimento se encarregava de fazer toda a tarefa. Ele verificava e escrevia na tela do usuário. Enquanto no meu segundo procedimento, ele está alterando o valor de uma variável global. Então eu sugiro que você pegue aí os seus exercícios, continue treinando e na próxima aula nós vamos aprender a utilizar as funções. Até mais!